Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que tem nos acompanhado sempre em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, aí no seu lazer, no seu local de trabalho, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, eu quero nesse momento fazer uma breve oração e quero convidar você a ficar comigo até o final dessa transmissão e prestar bem atenção no que você vai ouvir. A palavra do dia hoje que Deus colocou em meu coração é vigilância. Vigilância. Vamos vigiar. Vamos prestar atenção em como é que está a nossa vida espiritual. E Deus, com certeza, Ele tem coisas maravilhosas para falar para mim e para você. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e soberano Pai, nesta manhã, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor graça e quero pedir, meu Deus, que eu seja um canal de bênção para tantas pessoas que precisam, meu Pai, que tem um desejo, um interesse de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, através dessa ferramenta de comunicação, o Senhor possa, meu Deus, transformar mentes e corações e livrar. Talvez hoje, meu Deus, uma cilada de Satanás armado para alguma pessoa. Talvez, ó Deus, em atitudes tão simples, meu Pai, alguém pode, Senhor, trazer tribulações para a sua vida. Mas eu peço que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, nos qualificar, nos capacitar, em nome de Jesus. E só você que crê no poder de Deus, você diga amém e você diga graças a Deus. Amém? Amados, a palavra que eu vou ministrar agora, eu já cheguei até a ministrar essa palavra através do Facebook. Mas hoje de manhã Deus começou a falar muito comigo através de Sansão. E depois de que eu orei, apenas citando alguma coisa sobre Sansão, Deus falou comigo sobre a vida de Agar. Quando Agar é dada para Abraão como uma mulher para poder levantar, suscitar descendência, gerar um filho para Sara. Não quero demorar nessa explicação, mas a palavra do Senhor ela está registrada no livro de Gênesis capítulo 16. Eu quero ler com você os versículos e depois nós vamos fazer uma breve consideração. A palavra de Deus em Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais um anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse:
Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chamou aquele poço de Lai-Roi, pois que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Pois bem, quando eu olho para esta palavra, eu vejo que no capítulo de número 15, Deus visita Abraão e renova o pacto do capítulo 12 com Abraão, dizendo que Abraão seria, que a descendência de Abraão seria tão numerosa como o pó da terra, como a areia que está na beira da praia e como as estrelas que estão no céu. E ele diz, se você pode contar, conte, mas a tua descendência será tão numerosa assim. Só que no capítulo 16, eu não sei o que acontece com Sara, porque Sara, ela olha para si e vê que ela já está avançada em idade. Ela disse para Abraão, que também já não era mais um garoto, ela disse para ele, eu tenho uma escrava, pega essa escrava, Agar, e tenha filhos com ela. A partir de hoje ela vai te ser com a mulher, e ela vai gerar filhos para mim, porque eu já passei do costume das mulheres, eu já não posso mais gerar. Abraão, ele aceita essa situação. E nós sabemos muito bem que se Sara olha para Agar e vê que Agar está em condições de gerar filho, quer dizer que Agar era muito mais nova do que ela. Quer dizer que Agar ainda tinha virtude para ser mãe. Só que Sara, ela e Abraão tentam ajudar a Deus. E se havia uma pessoa aqui que não precisava de entrar nesse projeto, era Abraão. Por quê? Deus, o tempo todo Deus falou com Abraão, Deus não falou com Sara. Deus visitou Abraão o tempo todo para conversar com Abraão. E as promessas eram feitas a Abraão. Mas Abraão entra nesse projeto. Talvez para ele era muito prazeroso, porque diz, quando nós vamos ler sobre Agar, nós vamos ver que Agar não era uma escrava comum. Ela era uma escrava que ela era poliglota, ela falava várias línguas, ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher que tinha uma beleza. Então talvez para isso, se Sara olhar bem, Abraão olhando bem, e eles não trouxeram uma solução, mas eles trouxeram um problema para dentro da sua casa. Por quê? Naquela época isso era aceito, mas Abraão estava negligenciando a promessa de Deus. E toda vez que nós tentamos ajudar Deus de alguma forma, aí já não é mais a promessa de Deus, já é o nosso jeitinho. E muitas das vezes nós queremos colocar as nossas habilidades para apressar um processo, para talvez mudar uma situação, e a gente quer bater no peito e dizer que foi a promessa de Deus que se cumpriu. Mas uma promessa de Deus, quando se cumpre na vida da gente, ela não traz dor. Ela não traz sofrimento, ela não traz angústia, ela não traz, né, os venenos que vêm amargurar a nossa alma. E quando Agar, ela engravida, e a barriga começa agora a crescer, Agar começa a tratar Sara com desdém, a tratar Sara com indiferença, a desrespeitá-la. Então o que acontece? Sara vai até Abraão e diz, o meu agravo, tudo que eu estou sentindo seja sobre ti. Abraão não tinha toda a culpa daquela situação, mas ele tinha culpa. Mas então Abraão diz para ela, a tua serva, ela está na tua mão. Faz o que você quiser fazer com ela. Se você quiser bater, quiser matar, quiser mandar embora, você faz. Ela é tua serva. Então, Sara começa agora a oprimir Agar. O que Agar faz? Foge. Agar, ela quer desaparecer. E quando Agar está em determinado lugar, o anjo do Senhor vai lá e fala para Agar, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Começou um diálogo. Então ali naquele lugar, o anjo do Senhor disse para ela, torna-te para a tua senhora
e humilha-te debaixo das mãos dela. Porque eu farei desse menino uma grande nação. Ele será muito grande, será numerosa a nação, a descendência desse menino. Ele será um homem bravo. Quando ele nascer, vai colocar o nome dele de Ismael, né? E ele será um homem bravo, será guerreiro, a mão dele será contra todos e todos será também contra ele. Ele vai habitar diante dos seus irmãos. Ali naquele poço, ela colocou o nome de Lai-Roi, porque ela disse: eu tenho visto o Senhor com os meus olhos. Né? O meu Deus é um Deus que vê, é um Deus que contempla. O que me chama a atenção é que o nome de Sara significa princesa. O nome de Agar significa peregrina, porque a Sara ela era a matriarca. Né? Agar ela era egípcia, ela estava em Canaã. Ela era uma peregrina. Ela estava caminhando junto com Abraão e Sara. E quando eu olho para o nome de Ismael, o nome de Ismael é interessante quando você pega o nome de Ismael, que diz que o Senhor é o Deus que ouve. Porque um dia Deus ouviu o clamor de Ismael no deserto, o choro de Ismael. Então você imagina esse paralelo de nomes, de, como se diz, o significado de cada um. Só que o que acontece? Agar, ela volta. Ela volta para as mãos de Sara. Mas ela não se humilha. Mas ela continua arrogante. Ela continua prepotente. Eu imagino que dentro da casa de Abraão houve um desacerto muito grande. Houve dias de angústia, de lamento, de dor, de discussões. Houve dias que ficou insuportável estar dentro daquela casa. Porque, meus amados, quantas das vezes uma pessoa tenta ajudar Deus, ela traz dores para a sua vida, traz sofrimento para a sua vida. Há pessoas que estão tentando ajudar Deus no seu casamento. Há pessoas que estão tentando ajudar Deus no seu relacionamento. Há pessoas que estão tentando ajudar Deus agora, nessa pandemia, então na política, trabalhando para a política, né? A pessoa está tentando ajudar Deus, indo talvez até alguém para pedir algo a esta pessoa, ela não deveria de pedir. Por quê? Ela fica prisioneira a uma situação. Então Agar volta, e nós sabemos muito bem, o final da história, que quando Ismael nasce, e logo depois a promessa vai se cumprir, vai nascer quem? Vai nascer Isaac. Isaac significa riso, porque toda afronta e humilhação que Sara viveu, Deus trouxe riso a ela. No capítulo 18, Deus vai confirmar a promessa novamente e diz que no ano seguinte, Sara iria conceber. Sara riu dentro da tenda, mas o que me chama a atenção é que quando nós pegamos o capítulo de número 21, lá no versículo de número 14, o que aconteceu? Por Agar e Ismael ficar zombando de Isaac, Sara manda colocar ambos para fora e ambos agora saem daquele lugar de prosperidade para um deserto. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do orgulho, por causa da falta de respeito com a matriarca chamada Sara. Então você imagina que Agar não precisava de nada daquilo. Quando o anjo disse, volta e humilha-te. O que é? Sabe? Ouve ela, obedece ela, né? Não entra por esse caminho de orgulho que você está entrando, porque se você olhar, você recebeu um grande benefício, mas pode transformar essa bênção que está na sua barriga numa grande maldição, num grande problema. E logo depois o que acontece? Realmente, ao passar do tempo, imagina, de madrugada, bem cedo, alguém chega perto de uma mulher com um pré-adolescente e diz para essa pessoa assim, sai agora da minha casa, toma aqui uma garrafa PET de água, toma aqui um pacote de pão, você vem embora e vai embora. E a pessoa não está deixando uma casa qualquer, a pessoa está deixando uma casa onde
Todo dia tem banquete, tem uma mina d'água, tem poço de água fresca, tem suco de uva da melhor qualidade, tem fruta, tem tudo, tem dinheiro, tem tudo. E a pessoa, ela perde tudo isso por causa do orgulho. Assim, nós estamos encontrando hoje, dentro das igrejas, pessoas que não se submetem à autoridade. Pessoas que não entendem que tudo que ela está tendo ali dentro é uma dádiva de Deus, permitida por um homem ou uma mulher, às vezes, que é colocado naquele ministério e delega funções para as pessoas. Então nós vemos alguém que muitas das vezes quer passar por cima do pastor da igreja, quer ser melhor do que a mulher do pastor da igreja. Quantas pessoas são desobedientes, que afrontam a liderança da igreja? Quantas pessoas nós estamos vendo que, ao tentar resolver algo na sua vida, perdeu tudo que tinha? Tudo que tinha. Ao tentar ajudar Deus, amados, o tempo da espera de uma promessa para se cumprir, ela pode ser longa. Ela pode ser longa, mas o que eu quero dizer para você é que na hora que ela se cumpre, tudo se renova. Tudo se renova. Eu vou te falar uma coisa. O ministério do qual eu fazia parte, onde que eu batizei, aonde eu fiquei lá mais de 10 anos, eu passei praticamente 10 anos da minha vida, um dos primeiros pastores consagrados, ungidos ali. Eu passei praticamente 10 anos da minha vida servindo aonde? Na porta. Eu tinha toda a oportunidade para estar na porta, recebendo as pessoas, fazendo culto familiar, andando pelos bairros, orando, nas casas das pessoas, né? Indo para o monte, orando a Deus com um grupo de irmãos, ajudando aqui e ali, mas lá dentro daquela igreja onde que eu fui consagrado diante de toda a igreja, né? Eu não tive oportunidade durante 10 anos. E durante 10 anos a minha oportunidade, ela era maravilhosa, na porta. Muitas das vezes ali, ninguém entrava na igreja sem que eu cumprimentasse eles. A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe grandiosamente. Eu estava vendo no altar, você sabia da vida de muitos, sabia que eles não tinham condições, que nem se preparavam às vezes para poder pregar, mas era uma panelinha formada, que estava ali. E eu dignamente naquela porta, sorriso no rosto, sempre pronto a servir. É uma criança para levar para a escolinha, é uma criança para andar um pouquinho, para tirar, para não deixar que a atenção da mãe e do pai fosse, né, dispersa por causa das brincadeiras daquela criança, choro. Então eu estava ali para isso, eu varria a igreja, eu lavava o banheiro, eu pintava a igreja. Amados, nunca na minha vida eu cheguei perto do meu líder e disse para ele: tem fulano aí que não presta, que não vale nada, que está aí fazendo a minha vez, eu deveria de estar lá. Não, nunca fiz isso. Eu esperei com paciência no Senhor. Houve dias de eu ficar muito triste, porque não tem nada pior do que uma humilhação. Humilhação é uma coisa. Outra coisa é a pessoa querer ser tratado como se fosse ovinho de indês dentro da igreja, e não é. Então, há pessoas que não sabem agradecer a Deus pela oportunidade que tem. Agar teve uma grande oportunidade de estar ao lado do patriarca e da matriarca Sara e Abraão. Pessoas que cresceram, escreveram o nome na história, e ela simplesmente, quando ela gera aquele filho, ela começa a olhar para sua senhora e debochar da sua senhora. Sara poderia estar dando os últimos expiros. Ela tinha que se submeter, respeitar e saber que a autoridade daquela casa era aquela mulher, né? Mas não, logo ela quis jogar na cara dela: você é estéril, você é velha, eu dei filho para Abraão, você não deu. Resumo, o anjo do Senhor disse para ela: volta e humilha-te, volta e seja submissa. Não é ser tapete, ela não vai pisar em você, mas a respeite, porque eu vou abençoar esse rapaz. No final das contas, ela perdeu tudo aquilo e teve que lutar no deserto para que Ismael não perecesse, para que Ismael crescesse. Ismael foi um homem truculento, foi um homem que não tinha paz, foi um homem que não tinha sossego, e poderia ter tido uma outra história na casa de Abraão. Se não fosse
o sangue de Abraão correr nas veias de Ismael, Ismael teria sido destruído com certeza. Teria tido seu nome apagado da história. Então, eu quero que você entenda bem uma coisa. Muitas das vezes tem pessoas que estão deixando ministérios porque tenta ajudar a Deus, mas com seu orgulho, com as suas manias. Ah, eu já estou cansado aqui, meu tempo venceu. Amados, esse negócio de tempo vencer, ele é muito complicado. Tem muita gente desviando da igreja. Tem muita gente abrindo igrejinhas aqui e ali. Né? A pessoa precisa de ser apacentado, ela está querendo apacentar. A pessoa está precisando de ser educada espiritualmente, ela quer educar os outros. Por isso estamos vendo um desacerto tão grande hoje. A falta de credibilidade. Porque quantos desacertos estamos vendo hoje na vida de muitos crentes que hora e meia usam o nome de Deus para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua vontade, para que os seus erros sejam entendidos e aceitos. E não é assim. Então o Senhor disse para Agar, volta-te, humilha-te. E ela terminou a sua gestação, levando o problema, ela e Sara. Ela ganha o filho, e ao decorrer do tempo, depois que Isaac nasce de Sara, as contendas pioraram dentro daquela casa. Até que ela acabou saindo dali, ela foi colocada para fora daquela casa. Amados, eu quero dizer para você também ouvindo agora, hoje terça-feira, quando eu acordei hoje pela manhã para fazer a oração das 6 horas, Deus já havia colocado na madrugada no meu coração, Isaías, hoje, fala com o meu povo para vigiar. Vigiar nas suas escolhas, vigiar nas suas decisões, vigiar nos seus pensamentos, vigiar naquilo que fala. Há pessoas que estão destruindo o casamento porque não vigia. Há pessoas que estão perdendo emprego. Talvez hoje de manhã você estava pensando em chegar perto do seu patrão, nervoso, para encostar ele na parede por causa de um problema. Entenda uma coisa, você está vivendo uma situação difícil, o patrão também está. Talvez você está pensando apenas no dinheiro que entrou nesse mês. Você imagina quantos trabalhadores não estão aí do seu lado. E talvez aquele homem está fazendo de tudo para manter essa porta aberta, para pagar o teu salário. E você talvez não valoriza aquela empresa, não luta para aquela empresa continuar. Dê o seu sangue por ela. Seja submisso a uma autoridade. Seja submisso a um homem, a uma mulher que está sobre você. E com certeza você vai bem. Cumpra apenas o teu papel. Detalhe, olha, pastor Isaías, tem uma promessa na minha vida que está cumprindo, que está demorando a cumprir. Quero te fazer uma pergunta. Foi Deus quem fez, filho? Ou você esteve de repente em determinado lugar, alguém disse para você que Deus faria. E você até acreditou, porque usar o nome de Deus é uma credibilidade tremenda. Mas muita gente fala que Deus mandou falar e Deus não mandou falar. Muita gente fala que Deus está te prometendo e não está te prometendo. Às vezes é a vontade do homem para aparecer um profeta. E as pessoas agarram, porque tudo que é bom para o nosso ego, para a nossa carne, a gente aceita. A gente só não aceita a exortação. A gente só não aceita quando a palavra vem de encontro, a conserto. Aí a pessoa não quer. Mas quando Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai cumprir, Deus vai fazer o quê? Aí a pessoa logo agarra. Beleza, que bom. Né? É para mim. E de repentemente, não foi Deus quem falou. O que eu quero dizer para você é que quando Deus promete, Ele cumpre. Leva o tempo que levar. Mas pastor, está demorando. Não está demorando, Ele está tratando de você. E por que Ele está tratando de você? Para você não estragar a bênção. Não estragar o milagre. Não estragar o milagre. Então, eu quero que você hoje preste bem atenção. Pastor, eu oro muito, eu jejuo muito, eu vou muito no monte. Você pode orar a noite toda. Se você não vigiar em 1 segundo, você perde toda a noite de oração. Nós devemos de orar, nós devemos de jejuar, mas nós devemos de vigiar em primeiro lugar. Primeiramente, vigilância. Depois, então, nós vamos no processo da oração. Vigia no seu pensamento. Vigia nas suas atitudes. Talvez você está dentro da igreja, você é dizimista, é ofertante, e você não prospera por quê? Porque é rebelde. Talvez você está dentro de uma igreja, não vai para lugar nenhum, por quê? Você entra lá dentro do seu pensamento completamente distorcido. Enquanto talvez o homem de Deus está pensando no reino, você está pensando na sua vidinha particular.
né? Não importa quem você desagrade. Você quer que você seja adorado. Então, Agar, ela comete um erro. O anjo adverte ela: volta-te e humilha. Você está dentro de um ministério. Obedece a liderança. Para de blasfemar. Para de jogar conversa fora. Para de fazer grupinhos. Para de ficar se vitimizando para trazer a atenção dos outros para você. Né? Você quer mostrar para todo mundo que você, talvez, está sendo menosprezado ali dentro, rejeitado ali dentro. E na maioria das vezes não é isso. Você só não está enquadrando no padrão de um servo de Deus realmente que merece receber as oportunidades. E a hora que tiver, né, engajado ali, naquela posição, amado, tudo vai acontecer de uma forma especial na sua vida. Não temas, mas aprenda uma coisa: a obediência a uma liderança é o princípio de uma jornada de vitória. Amém? Então, está dentro da igreja, é na sua casa, é no local de trabalho, você tem pessoas que você deve de respeitar e se submeter. Faça isso. E você não terá dor na sua vida, não terá sofrimento na sua vida. Amém? Eu quero fazer uma breve oração com você, mas antes de orar com você, eu quero te fazer um convite. Hoje na nossa igreja, na rua Vitar Maria de Oliveira, 310, nós temos ali um círculo de oração hoje. Círculo de oração hoje, às 7 da noite. A nossa igreja está localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço do seu milagre, amém? E a igreja geralmente está ali de porta fechada. Hoje tem apenas uma portinha menor que fica ali entreaberta. Você pode chegar, bate na porta, entra e vem orar. Esse ciclo de oração na terça-feira está sendo uma bênção muito grande. Traga um projeto, um propósito de oração para orar ali. Ali está a pastora Conceição, com alguns irmãos da igreja. Está uma bênção muito grande. Agora, amanhã, quarta-feira, é culto da Sagrada Família, às 7h30 da noite. Vitar Maria de Oliveira, 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente, é o endereço do seu milagre, amém? E não se esqueça de uma coisa. Quando a gente fala de vigilância, vigia no teu telefone. Vigia aqueles flertes. Vigia naquelas fotos pornográficas. Vigia nos convites. Vigia nos convites para a sala de bate-papo. Sabe? Vigia naqueles sites que você sabe. Isso não é para crente. Isso não é para servo de Deus. Isso não é para mim que pega o microfone na igreja para cantar louvor. Isso não é para mim que pego na minha Bíblia para ler. Isso não é para mim que falo que eu tenho o Espírito Santo. Isso não é para mim que eu falo, eu prego na igreja. Eu participo das campanhas. Eu oro, sabe? Eu busco pela minha casa. Isso não é para mim. Coloca no seu coração. Vigia. Vigia. Porque nós sabemos quão podre está as redes sociais. Bem, eu quero dizer para você que Deus tem algo grande para a sua vida. Eu quero fazer uma breve oração, entregando você na mão de Deus, pedindo a Deus que Deus te dê força. Que Deus te dê força para vencer os obstáculos da vida, porque Ele é contigo. Vamos falar com Deus? Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, de terça-feira, eu quero, Senhor, entregar, meu Deus, todos, meu Pai, que estão ligados conosco sempre em nossas transmissões. Eu oro, Senhor, pela vida do Renato Fortes, meu Pai, pela vida da Ana Paula, que está trabalhando na MAC Biquínis. Abençoa todas as suas colegas de trabalho. Eu quero, Senhor, entregar a Mariana, sua filha. Eu quero entregar o João Batista, seu filho. E a Rafaela, que é filha do Renato Fortes. Eu quero entregar nas tuas mãos também a vida da Rosiane, meu Pai, do Heleno, seu esposo, do Heleno Júnior, seu filho. Eu peço, meu Deus, pela vida, meu Pai, da nossa irmã Eliane, no bairro Santa Cruz, no restaurante Mãe e Filha, na rua Clégia Vazon Alfa, de toda a sua casa. Eu oro, Senhor, pela sua filha Franciele, meu Deus. Eu oro por todas suas irmãs, toda sua família. Eu oro, meu Deus, pela Maria Lúcia, sua irmã, ó Deus eterno, para toda a sua casa, meu Pai. Senhor, há poucos dias tua filha perdeu ali um sobrinho.
Que o Senhor venha consolar o coração dela, da mãe, Senhor, ao Senhor do Claudinei Fernandes, que o Senhor venha abençoar esta família. Que o Senhor honra, meu Pai. Eu quero, Senhor, entregar nas tuas mãos nesse momento todos aqueles, ó Deus, que têm uma causa na justiça, todos aqueles, ó Pai, que têm uma facilidade para entrar, talvez, meu Pai, em rolo de conversa, discussões, ó Pai eterno, ó Senhor eterno, naqueles bolinhos, naquelas panelinhas que se formam dentro da igreja, na rua onde que mora, muitas das vezes até mesmo dentro de casa. Eu quero pedir, meu Deus, que nesta manhã o Senhor coloque as tuas mãos sobre essas vidas, ó Pai, e os abençoe rica e poderosamente, porque, meu Deus, eu quero pedir que a paz, que o crescimento, que a prosperidade, que a alegria no coração venha sobre esta família, e que este homem, esta mulher, meu Pai, no ministério do qual eles fazem parte, eles possam crescer na graça e no poder do Divino Espírito Santo. Eu entrego a vida da Juliane, meu Pai, nessa manhã. Eu peço pela vida dela, pela a vida da Gabriela e da Lavínia, meu Pai. Eu quero entregar, Senhor, a pastora Conceição. Quero entregar, ó Deus, o Max na tua mão. Eu peço, meu Deus, por toda a família. Eu peço pelos meus filhos, ó Pai, o Jefferson em Teresópolis, o Diego, meu Pai, em Cataguases. Eu quero entregar todos os meus familiares na cidade de Cataguases. Eu quero entregar todo o povo católico, espírita e evangélico, e peço, meu Deus, toca nessas vidas de uma forma muito especial, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Filhos eternos, o pastor Isaías vai ficando por aqui, presta bem atenção, vai ficando por aqui com mais um momento de fé. E se Jesus não voltar até às 15h30, eu estarei de volta com mais uma palavra revelada da parte de Deus. Eu quero pedir a Deus que Deus toque na sua mente, no seu coração, que Deus te abençoe muito e que você possa hoje vigiar mais do que o normal, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Mas fica firme, porque Deus, ele é conosco, amém? Tenha um bom dia na graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém.